Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos mostrar como que você pode instalar o DeepSeek no seu computador local. E desse jeito você consegue rodar esse aplicativo, essa plataforma localmente na sua rede. Porém, antes a gente começar a explicar o que seria o DeepSeek. DeepSeek seria uma opção de inteligência artificial bem parecida com o ChatGPT. Bem, ChatGPT foi lançado em 2023, na qual revolucionou e muitas pessoas começaram a utilizar mais inteligência artificial e até hoje nós temos o OpenAI no iPhone e muitas outras aplicações. Porém, o uso da capacidade para rodar o OpenAI, o ChatGPT, é muito alto e em janeiro de 2025 o DeepSeek, uma empresa chinesa, lançou essa plataforma na qual seria um concorrente do OpenAI, o ChatGPT, e funcionaria de modo similar, porém com metade do preço do desenvolvimento e com bem menos poder ou uma necessidade de ter hardware muito mais potente para rodar esse mesmo sistema ou essa mesma linguagem de inteligência artificial. Então, desse jeito, nós vamos entender um pouco mais sobre esse aplicativo e vamos mostrar como que você pode rodar no seu computador local. Desse jeito, todas as informações que você tem ou todas as informações que você perguntar estão seguros e locais na tua rede. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, o que seria o DeepSeek? O DeepSeek seria uma outra linguagem de inteligência artificial na qual promete ter a mesma performance do ChatGPT-4, na qual você pode ter o prompt, perguntar coisas e responder coisas. Lógico, essa linguagem ainda tem algumas limitações, porém está se aproximando muito próximo e consegue às vezes até superar o ChatGPT em algumas funções específicas. Além do mais, porque essa linguagem foi escrita de um modo um pouco diferente, então o custo de desenvolvimento dela foi muito mais barato. Além do mais, a quantidade necessária de CPU desse sistema é muito inferior comparado ao ChatGPT. Por isso mesmo que na internet todo mundo começou a comentar sobre DeepSeek e como que ele funciona, como seria a performance e testar esse aplicativo. E por isso mesmo que eu decidi gravar esse vídeo, por quê? Porque DeepSeek, no momento, ele roda dentro dos servidores chineses. E dentro dos servidores chineses, como todo mundo já sabe, se por acaso você tiver alguma informação lá, o governo da China tem a possibilidade de pedir essas informações e verificar o que tem. Normalmente, para a maioria das pessoas não vai afetar nada, porém, eu não gosto de ter essas minhas informações disponíveis e que pode ser utilizada por outras empresas ou pelo próprio governo da China. Por isso mesmo porque esse aplicativo é um código aberto, então é disponível no GitHub, você tem a possibilidade de rodar esse aplicativo, essa linguagem, localmente no seu computador. Porém, se o teu computador não for muito potente, você não vai conseguir rodar a linguagem com muitas linhas ou muitos parâmetros. Porém, você pode rodar uma linguagem um pouco mais simples, com menos parâmetros, que a resposta vai ser boa, não tão boa como uma linguagem total, porém você pode testar esse aplicativo diretamente no seu computador e você pode rodar esse aplicativo que melhor atende suas necessidades. Então, tendo isso em mente, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no meu computador. Se você vir aqui no meu computador, nós temos o site oficial do DeepSeek, na qual ele fala que agora o DeepSeek R1 e seria o rival número 1 do OpenAI. Por que eles falam que é rival número 1? Porque a performance desse DeepSeek é muito parecida com a performance do OpenAI, na qual ele tem o prompt comando e as respostas vão ser bem parecidas. Se a gente vir aqui mais para baixo, ele vai comparar diferentes tipos de linguagens e qual que seria a performance de cada um e quanto que seria o tempo necessário, qual que é a eficiência disso, na qual em relação aos parâmetros, ele teria mais parâmetros que qualquer outra linguagem. Nós não sabemos especificamente qual OpenAI, por causa que ele está com código fechado, porém todas as outras linguagens que teriam códigos abertos, você tem quantos parâmetros que estão considerados nessa linguagem. E além do mais, tem várias coisas que ele consegue um valor superior ao OpenAI. Por isso mesmo que é interessante a gente mostrar esse aplicativo e depois nós vamos ver
por que nós vamos querer rodar localmente. Mesmo assim, ele mostra diferentes parâmetros, diferentes estratégias e qual que seria a performance de cada um, na qual muitas vezes ele consegue vencer de acordo com os benchmarks utilizados pelo site oficial do DeepSeek. Além do mais, alguns deles são vencidos pelo OpenAI, porém ele faz a comparação de todas as linguagens amplamente disponíveis na internet. O que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer abrir esse DeepSeek e ver como que seria a página inicial dele. Então, para isso, eu vou colocar como Start. Eu já fiz o login, então eu não preciso fazer de novo. E aqui eu estava fazendo alguns testes nos últimos 7 dias, como que seria a performance. O que eu perguntei? Eu falei como que eu poderia gravar meu próximo vídeo e ele deu uma resposta muito parecida com o que eu teria para o OpenAI. Então, se eu abrir aqui e fazer uma pergunta, como posso montar meu próximo vídeo? Vamos ver o que ele vai responder e vamos ver se ele realmente vai responder em português ou inglês. E agora ele apareceu todas as informações, então eu posso fazer a mesma pergunta que seria disponível no OpenAI e teria uma resposta muito parecida, uma resposta eficiente ou suficiente. Além do mais, eu poderia adicionar outros arquivos para fazer algumas extrações de texto e eu poderia ver qual que seria a linguagem que ele estaria rodando no momento e se eu quiser procurar alguma coisa importante na internet eu poderia procurar. Então basicamente aqui seria o DeepSeek. Porém, isso tudo, como eu comentei, está rodando nos servidores da China. Porque eles estão rodando nos servidores da China, eu não me sinto tão confiante de fazer isso. Por isso mesmo que antes a gente começar a fazer qualquer instalação, nós vamos ver se realmente ele é o código aberto nesse programa. Se a gente vir aqui seria o nosso DeepSeek versão 3, que é a última versão, e aqui ele está tendo bastante atualizações, na qual ele fala um pouco da descrição, aqui ele fala quanto que seriam os parâmetros, na qual ele fala que seria 671 bilhões de parâmetros. Aqui de volta ele faz uma comparação dos diferentes tipos de linguagem, na qual ele compara o DeepSeek, o Llama e o ChatGPT, e ele compara a eficiência de cada aplicativo e qual deles que vale mais a pena, ou qual deles que teria a melhor eficiência. E mais ou menos isso. Uma das vantagens dessa linguagem é que nós podemos fazer o download diretamente do GitHub e nós podemos fazer essa instalação. Nós podemos ter diferentes tipos de instalações, nós poderíamos rodar diretamente no Docker, nós poderíamos rodar diretamente no nosso computador Windows, Linux e assim por diante, porém nesse vídeo específico eu vou rodar diretamente no Windows. Por que isso? Porque eu posso simplesmente instalar esse aplicativo e porque o meu servidor não tem placa de vídeo, então a performance desse aplicativo ou dessa linguagem não vai ser bom o suficiente, porque ele é pesado. Qualquer linguagem de AI ou inteligência artificial, ele utiliza muito do CPU e muito do GPU. Então, se por acaso você tiver um computador muito antigo, o tamanho dessa linguagem ou a quantidade de parâmetros que você pode utilizar ou que vai conseguir rodar no seu computador de modo eficiente e que não fique horas tentando processar isso, vai ser menor dependendo da velocidade do seu computador e vai ser maior se por acaso você tiver uma placa de vídeo bem maior e assim por diante. Então, para fazer a instalação, nós vamos vir especificamente nesse aplicativo que se chama LM Studios. Por que o LM Studio? Porque ele funciona muito mais fácil e ele simplesmente roda de modo tranquilo. Se por acaso você quiser rodar como web browser, você sempre pode utilizar o Llama e aqui você poderá escolher as diferentes linguagens de programação. Mesmo assim, nós vamos instalar utilizando o LM Studio e para fazer isso, a única coisa que você precisa fazer é download. Uma vez que você escolheu o download, você pode escolher qual que seria a plataforma que você queria escolher. No nosso caso, nós estamos utilizando o Windows. Qual seria o CPU? No meu caso, vou usar o 86 bits. Se por acaso você estiver usando o Windows que estaria rodando no ARM e assim por diante, você deveria escolher essa segunda opção. No meu caso, vou deixar essa opção. E aqui seria a versão. Uma vez que você fez isso, a única coisa que você precisa fazer é fazer o download. Uma vez que você fez o download, você simplesmente vai instalar esse aplicativo. A instalação do aplicativo não tem segredo, é simplesmente abrir o aplicativo e instalar. Então vamos fazer isso. Como eu falei, a instalação desse aplicativo não tem segredo. O que nós vamos fazer? Nós podemos escolher que todos os usuários ou só o meu usuário vai ter acesso. Colocar instalar. Ele vai demorar alguns minutinhos até fazer essa instalação. Uma vez que fez a instalação, nós podemos abrir o aplicativo. Então vamos esperar um pouco. Uma vez que você abriu o aplicativo pela primeira vez, ele vai
falar para você fazer o download. Então vamos vir aqui, Get Your First LLM, ele já sugere você utilizar esse lema. No meu caso, nós podemos colocar para fazer esse download só para testar esse lema, e agora nós vamos colocar Skip on Board. O que ele vai fazer? Ele vai estar fazendo o download desse aplicativo Llama. Então, infelizmente, eu não consegui rodar essa linguagem específica nesse computador, porque ele tem um pouco de limitação. O que eu vou querer mostrar, ou gravando na outra tela, é mostrando como que eu posso fazer o download das diferentes imagens, como que eu posso verificar essas diferentes imagens e como que eu posso rodar elas. Como eu falei, normalmente no computador que eu gravo meus vídeos, eu não consigo rodar esse LM Studios em qualquer plataforma. Por isso mesmo que eu tive que vir no meu outro computador, porém não tenho setup para conseguir fazer essa mesma gravação, então não vai estar aparecendo minha foto ou meu vídeo. Então, como que é? Uma vez que você instalou, você pode escolher diferentes plataformas, diferentes línguas que você quer utilizar. Se a gente vem aqui na parte Discover, nós podemos utilizar diferentes linguagens. Se por acaso a linguagem seja muito avançado para o computador que você está utilizando, então ele vai aparecer algumas notificações. Vamos vir aqui e vamos procurar como DeepSeek, ok? Uma vez que você procurou, ele vai ter diferentes sugestões, na qual ele vai falar se vai funcionar ou não. Mas se a gente for em um que seja com mais linguagem, vamos supor 70 milhões, você pode fazer o download e se por acaso ele achar que não vai ser recomendado para o teu computador, ele vai mostrar essa imagem falando Too large for this machine. Então, se por acaso você tentar rodar essa linguagem específica, ele não vai funcionar de modo esperado. Por isso mesmo, eu sugiro você ver qual que seria a linguagem máxima que você consegue instalar, que não vai chegar ao limite para bloquear o teu computador. Caso contrário, por mais que você tente rodar, ele vai demorar muito tempo para responder e isso acaba deixando infeliz com a questão de performance. Mesmo assim, eu fiz o download de algumas linguagens, então eu fiz o download dessa aqui de 32 e o download de 4 do Llama. Então, se a gente vir aqui escolher essa linguagem, uma vez que você escolheu a linguagem, ele vai aparecer aqui escolhido, e aqui seria a quantidade de memória RAM que estaria utilizando. Então, vamos fazer uma pergunta. Tell me a history. E agora, ele vai começar a processar e vai contar um pouco de história. Se por acaso eu mudar para essa outra linguagem de 32 e fazer o load, agora eu posso utilizar e perguntar a mesma pergunta. Tell me a history. Agora ele estaria utilizando esse de 32 e se a gente abrir essa parte de performance e ver como que ele estaria fazendo a performance, vamos colocar aqui, a quantidade do meu CPU já estaria com 92%, a quantidade de GPU não tanto, mas a quantidade de GPU ele teria muito mais tempo e eu estaria utilizando o meu RTX 3060 Ti e ele continua pensando. Por isso mesmo que você tem que ter em mente que quanto maior a linguagem, a resposta vai ser mais precisa, porém o tempo de processamento vai ser muito mais alto. Vamos voltar aqui, ele continua com 97, 91% o meu GPU funcionando e ele não me deu a resposta ainda. Se eu parar essa pergunta e fazer a mesma para uma linguagem mais simples, vamos supor de 8-bit e colocar Tell me history, em questão de segundos, ele vai continuar o processamento mais alto, porém ele vai dar uma pergunta ou vai dar uma resposta em muito menos tempo. Então nesse caso ele demorou 47 segundos e não me deu resposta. Nesse caso ele demorou 4.3 e me deu resposta. Por isso mesmo que quando você utilizar esses parâmetros, tenha em mente quanto que você tem de GPU e por que ele vai afetar. Mesmo assim, basicamente está feito. A partir daí você pode testar diferentes linguagens, você pode testar diferentes parâmetros e dependendo do parâmetro que você escolher, vai demorar mais tempo, mas a linguagem ou a resposta vai ser mais precisa. Lembrando, a única linguagem que vai se aproximar do JGBT seria a linguagem que teria de 671 bilhões de parâmetros, na qual não vai rodar em qualquer computador. No meu caso, com 3060 Ti, não é o suficiente para rodar nenhuma linguagem próxima de 70. Então, tenha isso em mente.
Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, então, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.